Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês gostaram do filme Hereditário? Então fiquem aí que já vamos discutir um pouco mais sobre ele. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar mais uma vez sobre Hereditary, ou Hereditário, mais um filme de terror estreando aí nos cinemas de todo o Brasil, mas dessa vez com spoilers. Então se ainda não viram o filme, vão assistir minha crítica sem spoilers, vão ver o filme, depois voltem pra gente discutir, ou se vocês não ligam pra spoilers, é que seguem alguns. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torne um abaixonático, uma abaixonática, venha fazer parte da crítica. Então, como já havia dito na minha crítica, Hereditário é um filme que eu acredito se encaixar no movimento do meta-terror, que nada mais é senão um movimento que resgata elementos do terror clássico aí, entre a década de 30 e a década de 80, para trazer uma mensagem aí metafórica subjacente. Por exemplo, Fragmentado fala sobre trauma, A Bruxa sobre isolamento, Corra sobre racismo, enfim, eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, se quiser também tá aqui linkado no izinho, e Hereditário não é diferente. Então ele funciona aqui em dois níveis. Primeiramente, como um filme direto de terror sobre possessão demoníaca, e em segundo lugar, sobre um filme que fala sobre dinâmica familiar e também saúde mental. Então primeiro vamos explicar aqui a parte do terror, como é que é a estrutura do filme, como é que é a história e como é que ela se procede ao longo da narrativa. Basicamente esse filme conta a história de uma seita que tem como objetivo trazer o demônio Paimon, que é um dos 8 reis do inferno, para a Terra. Então a líder dessa seita, a matriarca da família, é a personagem que a gente vê morta no início do filme. E essa morte, na verdade, foi apenas o início do plano para trazermos aí o Paimon até a Terra. Inclusive esse símbolo aqui, que a gente vê ao longo de todo o filme, é o símbolo real para o Paimon, porque tem gente que realmente acredita nessa entidade, realmente venera essa entidade, então tudo bem, né? Fazer o quê? Então vocês encontrarem esse símbolo na rua, corram, mas o sacrifício da matriarca e é evidente no final do filme quando a gente vê que ela era a rainha deste culto, dessa seita, e também pela cartinha que ela deixa ali para sua filha dentro de um dos seus livros, que tá lá, Notas em Espiritualidade, eu acho, e tá lá escrito na cartinha, minha filha Anne, querida, a nosso sacrifício valeram a pena, etc e tal. Então você vê que ela tá fazendo toda a estrutura aí do sacrifício para trazer de volta essa entidade, ou trazer, melhor dizendo, essa entidade à Terra, e com a ajuda involuntária, digamos assim, de seus familiares, já que toda essa família parece ter poderes de médium. Então toda a família é uma série de bruxos e bruxas, digamos assim, e daí o nome Hereditário. Os poderes vão passando de geração em geração, incluindo aí a Anne, a Charlie e o Peter, etc. Todos menos o genro, evidentemente. Então aqui o primeiro sacrifício é a da matriarca, depois o segundo sacrifício involuntário, digamos assim, é a da própria Charlie, que parece ser aí já uma encarnação do demônio que eles estão buscando, o Paimon, mais na forma feminina, né? Então não é uma encarnação correta, digamos assim, e daí a necessidade de a gente fazer essa transferência, já que o demônio Paimon, ele deve habitar, aí, de acordo com os livros lá, Locões, o corpo de um homem, e daí a escolha do Peter, né, do outro filho. Então o primeiro sacrifício é da matriarca, ela é desenterrada pelo culto, cortam a cabeça dela, desenham lá o desenho do Paimon em sangue lá no sótão da família. Depois temos o sacrifício da Charlie, involuntário, que eu não vou entrar no ponto se é um furo de roteiro ou não, porque é meio absurdo demais aquilo ser um plano estruturado, mas enfim, ele acontece, a Charlie também é decapitada, né? E finalmente depois, com a ajuda da Johnny, que era uma amiga da matriarca, ela manipula aí a mãe Anne a trazer de volta o espírito da Charlie e começar aí a cadeia de eventos que acaba levando à Terra o Paimon, como a gente vê no filme, como a gente vê também aqui nessa imagem que estava na casa da Johnny, que é basicamente a versão mais apropriada para mostrar no YouTube de como é que o evento funciona, o corte lá da cabeça do pombo, que acaba virando de fato a cabeça da Charlie dentro de um boneco, um negócio muito esquisito, o filme realmente é bizarro no seu final e vai dar medo da maioria das pessoas, mas tudo é essa questão da volta, ou melhor, da chegada do Paimon, o deus da trapaça, como é quase o Loki, né, que é um dos 8 reis do inferno vindo aí para a Terra. Então essa é a parte do filme de possessão demoníaca, de filmes como Exorcista, de filmes como The Omen, Bebê de Rosemary, coisas assim, filmes que envolvem aí demônios, etc e tal, e essa é a parte de terror clássico, digamos assim, de Hereditary. Mas também é muito interessante aqui observarmos a parte metafórica do filme. Então temos dois pontos aqui a serem abordados, o primeiro deles sendo da dinâmica familiar e o segundo deles sendo da questão
das doenças mentais, das aflições aí neurológicas, digamos assim. Porque, claro, para vocês que acompanham o canal há algum tempo, você sabe que eu sempre busco as entrevistas dos diretores após ver filmes desse sentido que talvez tenham um significado metafórico. E de acordo com Ari Aster, o propósito dele aqui de fazer esse filme seria mostrar como às vezes as famílias não se recuperam de eventos de luto. Então você tem ali uma morte na família, você tem ali uma perda, e em muitos filmes a gente tem isso trazendo a família para um lugar mais unido, aumentando a força do elo familiar entre os membros. Como inclusive tem um discurso, um monólogo que a personagem da Annie faz, em que ela refuta isso, ela fala, né, não, isso poderia ter acontecido com a gente, mas ninguém toma responsabilidade pelos seus atos aqui nessa casa. Então meio que o filme refuta essa ideia de que só existe esse final feliz com as pessoas se consolidando em um elo familiar mais forte após a morte de um ente querido. Podem sim ter vezes em que tudo vai a merda na realidade, assim, e os familiares simplesmente não conseguem se recuperar. Eles têm consequências severas devido a essa perda. Isso é muito comum, por exemplo, em casais que estão casados há 50, 60 anos, quando um dos membros do casal morre e o outro morre um ano depois ou 6 meses depois. Geralmente acontece isso com muita frequência porque é um elo emocional muito forte. Então o Ari Aster estava tentando abordar um pouquinho disso aqui, de como o luto pode levar as pessoas a cada vez mais desespero. E em conjunto com isso, a gente tem o filme progressivamente virando cada vez mais um terror, né, simbolizando a perda aí da família do controle emocional da situação. A gente também tem a questão das doenças mentais, da saúde mental, porque aqui a personagem da Annie também traz diretamente ali em um monólogo quando ela está no grupo de ajuda, que sua mãe tem problemas psicológicos, que seu pai tem problemas psicológicos, inclusive ele se matou de fome, né? Fez uma greve de fome, basicamente morreu por inanição, e o seu irmão, né, o Charles, que dá nome a Charlie, se suicidou com 16 anos por conta de esquizofrenia, né? Ou isso é o que a gente acredita ao ver o filme, porque se a mãe dele era uma bruxa, na verdade ele poderia não ter esquizofrenia de fato e realmente está escutando demônios, e por isso se suicidou. E daí a necessidade da mãe pressionar aí a Annie a ter filhos para que ela possa fazer todo o ritual de invocação do Paimon, já que o candidato perfeito, né, o Charles, teria se suicidado. E então talvez por isso que a gente tem inclusive o nome da Charlie, né, da filha, que é em homenagem a esse tio Charles, que havia se suicidado com 16 anos. Mas aí a gente vê uma estrutura familiar muito prejudicada pelas doenças mentais, como isso era abordado de maneira um pouco precária, com a matriarca sofrendo de doenças, com o pai sofrendo de doenças, com o irmão sofrendo de doenças, e talvez a mãe também tenha episódios psicológicos nesse sentido, psiquiátricos nesse sentido, porque ela tem sonambulismo, ela parece ter alguns desequilíbrios de humor. Então eu não sou psicólogo nem nada, mas parece que o filme nos leva a acreditar que talvez toda essa estrutura seja uma metáfora para o que acontece quando as doenças mentais são ignoradas, quando elas são levadas ao extremo, digamos assim, que pode levar a situações muito desconfortáveis. Então imagina que o filme teria sido um grande delírio, basicamente, da mãe, e como também o impacto dela negativo nos seus filhos causou outros episódios psicológicos, e como toda a família tem esse problema hereditário aí de doenças mentais. Então esses são os dois pontos metafóricos, perdão, aqui do filme. Como uma perda no núcleo familiar pode realmente causar impactos muito negativos que às vezes não são superados, e também como as doenças mentais podem atuar se elas não forem tratadas, se elas não forem realmente contidas, se elas forem realmente nutridas, direta ou indiretamente. Então mais ou menos essa é a mensagem de Hereditary ou Hereditário, que os nossos demônios internos às vezes acabam nos prejudicando demais. A gente tem que lutar contra eles e não ceder para as invocações do mal que temos aí. Então realmente é mais ou menos isso. O filme é uma alegoria muito grande para que a gente tenha uma estrutura familiar que seja bacana e consiga lidar com esse tipo de situação com o auxílio correto para que as pessoas tenham aí o tratamento que elas precisam e merecem. Então é isso aí, cineespectadores. Se gostaram do vídeo, clica na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, venham fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês concordam com a minha interpretação, se vocês discordam, foi sempre muito válido. E tem esse YouTube. Até a próxima.